Pessoal, vocês estão vendo a tela? Beleza, show. Então eu vou começar aqui já perdemos uns minutinhos, aí vamos em frente. Bom, seguinte, hoje é um assunto bem tranquilo, regra de três. Talvez muitos de vocês já consigam fazer praticamente todos os exercícios de regra de três, mas tem uns mais dificinhos que são envolvendo mais de uma variável, né? Em relação a três variáveis e tal. Mas vou passar aqui um método de resolução que não deixa dúvida. Você vai conseguir resolver qualquer exercício de regra de três bem tranquilo. Assim. Então presta atenção que a gente vai começar do mais facinho, depois a gente vai evoluindo. Eu queria que vocês fizessem esses exercícios comigo. Tem poucos exercícios, tem 3 ou 4 exercícios que eu separei, mas vocês conseguindo entender o que eu vou explicar e resolver os exercícios, acho que aí é só questão de treinar mesmo. Mando depois uma listinha para vocês, porque não tem segredo. Existe uma lógica por trás, sabe? Tipo, eu não vou passar fórmula nem nada, é uma lógica. Então é isso. Então, vamos embora. Seguinte, aqui, ó, primeiro exercício. Funcionando de forma simultânea e ininterrupta durante o expediente diário, 6 máquinas iguais, de mesmo rendimento, produzem um lote de 5 peças em 5 dias. Então, beleza, tem já uma relação de variáveis, né? E ele quer agora saber quantos dias, qual o número de máquinas para produzir em 3 dias. Então, sempre vai ver essa historinha. O cara vai te dar uma relação de variáveis, dá tantos dias para conseguir tantas coisas. E daí vai ficar brincando com isso. Então, basicamente, aqui, você tem que fazer, você vai sempre colocar as variáveis uma em relação com a outra. Então, a gente deu aqui, ó, 5 peças, um lote de peças, 6 máquinas iguais para produzir um lote em 5 dias. Então, é 6 qualquer coisa, setinha, 5. Então, é o seguinte, ó, vai ter 6 máquinas que produzem em 5 dias esse lote. Independente do tanto de peças que tem esse lote, porque esse exercício não fala o número de peças, ele só fala 6 máquinas produzem um lote em 5 dias. Ele quer saber, bom, em 3 dias, quantas máquinas eu vou precisar para produzir esse mesmo lote? Então, perceba que essas questões de regra de 3 sempre vai ter um componente de tudo mais constante. Então, por exemplo, você quer produzir o mesmo lote, nessas mesmas condições, só que você vai mudar uma condição do negócio. Aí você vai saber, puta, o que vai mudar nisso? Então, é sempre assim. Então, você sempre vai entender que vai ter uma parte que está fixa na questão, que no caso é o lote. O lote vai ter que ser idêntico, vai ter que ser a mesma coisa, a situação é a mesma. Só que você mudou uma parte da situação geral. Então, no caso, ó, tem 6 máquinas, produzem em 5 dias. X máquinas em 3 dias. Você sempre vai fazer esse quadrinho aqui. Deixa eu só ver aqui o quadro, regra de 3 composta, né? Sim, regra de 3 composta, cara, ela é mais chata, porque tem mais variável. Só que esse método que eu vou fazer agora, você presta atenção nele agora, porque vai ser o mesmo método. Você vai ver que não tem segredo. Você vai aprender hoje regra de 3 composta, cara, pode confiar em mim. Então é o seguinte, ó, 6 máquinas produzem em 5 dias. X máquinas produzem em 3 dias. Guarda esse tipo de quadrinho, que vai ser sempre esse quadrinho. A pessoa, tem gente que gosta de fazer uma setinha aqui, ó, uma setinha aqui assim, ó, 6 máquinas, setinha, 5 dias. X máquinas, setinhas, 3 dias. Então faz, isso aí você pode fazer um quadrinho com um risquinho aqui, isso aí não interessa. A questão é que você tem que entender que a variável, a relação delas é na linha. Essa variável é por linha. Então, 6 máquinas na mesma linha, ó, produzem em 5 dias. Na linha de baixo, você vai ter X máquinas, produzem em 3 dias. É sempre a variável se relaciona através das linhas. Então, cada linha é uma relação entre variáveis. E as colunas são as variáveis propriamente ditas. Então, beleza. Olha só, presta atenção. Se você tem o mesmo lote de peças, produz em 5 dias, e você diminui o número de dias de produção, você vai ter que ter mais máquinas, concorda? Porque o lote é igual. Se o lote é igual e você vai produzir em menos dias, você tem que ter mais máquina para produzir em menos dias, porque você tem que produzir a mesma coisa. Então, perceba que essas variáveis, ou seja, o número de dias e o número de máquinas, são inversamente proporcionais.
Então, o que acontece? Foi o que eu falei aqui no bizu, ó. Devemos pensar na lógica da questão. Se aumentamos o número de máquinas, o número de dias totais em operação deverá diminuir. Então, a relação entre o número de máquinas é inversamente proporcional ao número de dias. Por isso, ao montarmos a relação de regra de 3, invertemos um dos lados do quadro que montamos inicialmente na questão. Esse quadro você vai montar sempre. Esse quadro você vai simplesmente escrever o que a questão está te falando. É sempre assim. Você vai escrever aqui e tal, o quadro está feito da maneira que a questão te falou. Na hora de fazer a equação da conta, se elas são variáveis inversamente proporcionais, você deve inverter um dos lados da equação. Eu gosto de inverter particularmente esse lado do x aqui, ó, porque às vezes fica mais fácil. Mas é convenção, tanto faz, você pode inverter. Igual eu fiz aqui, ó. Em vez de ficar 6 sobre x é igual a 5 sobre 3, você vai colocar x sobre 6 é igual a 5 sobre 3. Daria a mesma coisa se você fizesse 6 sobre x é igual a 3 sobre 5. Dá a mesma coisa, você vai manipular a fórmula e vai chegar nessa equação aqui que vai dar x é igual a 30 por 3, x é igual a 10. Eu vou passar agora um outro exercício, eu não sei se vocês pegaram, se ficou meio confuso, mas eu vou passar um outro exercício e eu quero que vocês tentem resolver esse exercício. Qualquer dúvida, daí depois a gente vai passar ele devagarzinho. Mas lembrem sempre, vocês vão escrever um quadrinho com os dados da questão. Na linha vai estar a relação entre as variáveis e na linha de baixo provavelmente ele vai mudar alguma coisa da situação e você vai ter uma nova relação de variáveis, onde você vai ter uma variável que é uma incógnita, que você não sabe, né, que ele vai estar pedindo na questão. No caso, a gente coloca como x aqui, né? E é isso. Depois você vai ter que só analisar se as variáveis são inversamente proporcionais ou não. Isso daí você vai analisar com a lógica. Não tem como você vai ter que pensar. Cada questão vai ter um raciocínio específico. E você vai ter que pensar nesse raciocínio para conseguir estabelecer a relação entre as variáveis na equação, entendeu? Porque o quadrinho que você montou é uma coisa. Agora, a equação que você vai fazer aqui, essa relação de igualdade essas variáveis, é uma outra coisa. Ela vai vir desse quadro, só que esse quadro ele tem uma vida própria, ele tem uma lógica própria. E aí a gente tem que pensar na lógica para conseguir resolver. Então, agora o próximo exercício vocês fazem, e daí depois coloca a resposta aí para eu ver se conseguiram fazer direitinho e tal, e depois a gente já passa para aquele método quer dizer, para o mesmo tipo de exercício, mas em regra de 6 composta. Daí vocês vão ver o que eu estou falando. Só lê com calma, sem afobar, faz o quadrinho. Boa, galera, boa. Bom, então beleza. Não sei se tem mais gente fazendo, mas pelo menos já deve estar meio que no final, né? Então já vou adiantar aqui, porque acho que a regra de 3 composta vai ser gastar um pouquinho mais de tempo, mas aí a lógica é a mesma, então a gente vai só reforçando. Então, beleza. Então, aqui ele deu um exercício onde tem uma caixa d'água, precisa esvaziada, ela tem uma vazão específica por cano, ele
ele aumenta o número de canos e quer saber em quanto tempo vai ser esvaziado agora. Então, é a mesma historinha, só muda o contexto, né? Então, beleza, ó, você tem uma caixa de água enchida através de 3 canos de água com vazão de água idêntica. Beleza. Então, você sabe que essa é a parte que eu falei para você que é constante da questão. Sempre vai ter um negócio desse, que tudo mais constante, você vai ter uma relação de variáveis. Então, beleza, isso aqui é a parte constante, que é a vazão idêntica. Se utilizarmos somente dois desses canos, a caixa d'água levará 6 dias para encher. Se utilizarmos os 3 canos, quanto tempo vai encher? Bom, beleza. Então, você tem 2 canos que enchem 6 dias. 2 canos, 6 dias, na linha de cima. Linha de baixo, 3 canos, X dias, não sei. Tá, beleza. Então, vamos ver a relação entre as variáveis. Se eu aumento o número de canos e eu tenho uma vazão igual por cano, então eu estou aumentando o tanto que eu vou conseguir de vazão. Então, ela vai esvaziar em menos dias. Faz sentido, né? Então, beleza. Então, essas variáveis, número de canos e dias, são inversamente proporcionais. Então, a gente sabe que a gente tem que inverter um dos lados desse quadrinho aqui. Um dos lados dessa coluna, né? A gente vai inverter sempre as colunas, né? Vocês lembram? Então, beleza. Vai ficar ou 2/3 é igual a x sobre 6, ou 6 sobre x é igual a 3 meios. E independe, tanto faz. Eu inverti aqui esse lado do x aqui, porque eu sempre inverto o lado do x, porque foi mais fácil na hora de fazer a conta. Se eu colocar, ó, x sobre 6 é igual a 2/3. Aí você vai passar só o 6 multiplicando. Aí fica x é igual a alguma coisa já, entendeu? Eu faço isso só porque fica mais fácil assim, de enxergar o x separado depois na conta. Você faz só uma transformaçãozinha que é jogar o denominador do x para cima. Então, eu acho mais fácil, mais rápido. Então, beleza. Não tem segredo, gente, tá vendo? Isso aí é assim, cara, é assim. Agora a gente vai ver um exercício de regra de composta. Vocês vão ver como que... Deixa eu ver se isso aqui é composta. É composta. Tá. Vocês vão ver como que é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só que vai exigir um pouco mais de atenção para você fazer um certo tipo de checagem entre a relação das variáveis. Não é que é necessário fazer isso. Não é necessário, não. Se você fizer no modo automático, assim vai dar certo também. Mas eu gosto de fazer porque eu gosto de ter certeza que o que eu estou fazendo está certo, que tem uma lógica. Porque matemática, cara, tudo tem uma lógica. Você pode ter certeza que tudo tem uma lógica. Mas tem coisa que é difícil de ver a lógica. Tem coisa que é bem difícil. As coisas têm fórmula, tal, geralmente é mais difícil de ver. Mas tem lógica. Mas, assim, às vezes eu fico até meio, cara, não vou nem querer ver a lógica aqui, porque é mais fácil eu decorar. Aí tudo bem. Mas regra de três não tem nem fórmula. É uma lógica mesmo o negócio. É uma técnica que já é uma lógica. Então, não tem como fugir de você entender isso. Tem que entender. Se ficar decorando o método, você vai se confundir e vai errar, cara. Então, vale a pena gastar um tempinho para entender a lógica. Porque não é difícil. É tranquilo. É só um certo tipo de vontade de querer entender essa relação entre essas variáveis. Entendeu? Tipo, não tem segredo, galera. Vambora. Vambora que vocês vão pegar aqui. Seguinte. Ó, em um canteiro de obras, 6 pedreiros, trabalhando 12 horas por dia, levam 9 dias para fazer uma certa tarefa. Considerando que todos os pedreiros têm a mesma capacidade de trabalho, ó, mais uma vez aqui, ó, que a parte que eu preciso constante no exercício. Sempre vai ter. Porque senão você não consegue estabelecer uma relação de comparação entre as variáveis. Imagina se tudo que você está comparando muda. É impossível. Você tem que ter uma base ali que é algo constante dentro dessa relação entre as variáveis. Porque senão você não consegue estabelecer comparação, concorda? Que é impossível. Isso até é uma coisa que a gente aprende em economia. Economia é uma ciência que você lida com um monte de variáveis, um monte. E para você analisar o efeito de uma variável na outra, o efeito lá, do desemprego no PIB, o efeito da inflação na taxa de juros, qualquer coisa. Para você conseguir analisar o efeito de uma coisa na outra, você tem que deixar congelado todas as outras variáveis. Congelado seria o quê? Tudo mais constante. Como que essa variável interfere na outra? É isso. Regra de três é isso. É lógico que é um raciocínio muito mais complexo numa ciência, mas assim, né, nesses casos mais básicos assim, de coisa do dia a dia, do cotidiano, matemática, é a mesma coisa. Você tem uma relação entre as variáveis e tem que ter alguma coisa constante entre elas ali para você conseguir estabelecer algum tipo de relação entre um monte de variáveis. Senão é impossível. Então, perceba que sempre vai ter alguma coisa na questão que fala disso. Então, aqui, ó, no caso aqui,
eles têm a mesma capacidade de trabalho, a parte constante da equação. Então, beleza. E essa capacidade é a mesma todos os dias. E quantos pedreiros fariam a mesma tarefa trabalhando 9 horas por dia? Então, agora, ele mudou o tanto de horas por dia que os pedreiros vão trabalhar e o tanto de dias. Só que ele falou que a produtividade deles é a mesma. Ou seja, eles continuam trabalhando com a mesma força de vontade, produzindo o mesmo tanto por hora, né? Vamos dizer assim, que é a produtividade deles, mas eles vão trabalhar horas diferentes por dia e mais dias. Então, quantos pedreiros vai precisar fazer esse mesmo trabalho, né? Então, tipo, putz, aí você, caramba, mano, aí já confundiu. Não dá para você fazer. Essa conta já não fica fácil de enxergar rapidamente. Aquelas outras contas ali, essa aqui, por exemplo, esse aqui, cara, dá para resolver de cabeça quando você fica bom de fazer conta. Você já fica na hora, você já faz. Você faz, ó, olha para você ver. 2 para 3, você aumentou uma vez e meia, né? O 3 ele é uma vez e meia maior que o 2. Como são variáveis inversamente proporcionais, se eu aumento o número de canos e vai diminuir o número de dias, porque está uma vazão maior, se o 3 é 1,5 vezes maior que o 2, o X vai ter que ser 1,5 vezes menor que o 6, que é 4. Então você faz de cabeça já. Só que essas aqui não. Isso aqui é impossível, você não vai conseguir fazer de cabeça. Já é mais complicado. Então o que acontece? Vou começar aqui no bizu para vocês aqui, para vocês entenderem desde o comecinho. Então, ó, nesse exercício, percebemos que existem 3 variáveis que se relacionam entre si. Número de pedreiros, número de horas trabalhadas e número de dias trabalhados. No caso, a capacidade de trabalho é constante, então ela não é uma variável que está ali interferindo. A lógica da resolução será a mesma de antes, apenas devemos adicionar uma coluna a mais no quadro. Então, perceba, a gente tem aqui, ó, aqui eu vou deixar um bizu bem pequenininho, porque não coube, cara. Eu vou ler para vocês, mas o que eu vou explicar aqui vai ser basicamente o que está escrito. Então, depois, quando eu soltar a aula, vocês peguem isso daqui, se tiver dúvida, e leem esse bizu aqui, que garanto que vocês vão entender, se tiver qualquer dúvida. Eu até peço desculpa para vocês, a aula passada, eu esqueci de colocar no YouTube. Na verdade, não esqueci, na verdade, meu Zoom, eu fechei o Zoom sem querer. Saí da aula, fechei o Zoom. Daí eu falei, caramba, não sei se gravou tal, não consegui upar no YouTube. Daí eu acho que ficou no meu computador gravado e eu preciso ver como é que eu consegui upar no YouTube. Mas já eu coloco outra aula lá, vou dar um jeito e daí eu aviso vocês. Provavelmente vai ser junto com essa daqui. Mas voltando, então é o seguinte, você tem aqui uma relação de variáveis. Você vai colocar no quadro que a questão te falou, que é o quê? A primeira linha é a relação entre as variáveis que foram dadas. Então, 6 pedreiros trabalham durante 12 horas, durante 9 dias. Beleza. Você quer produzir o mesmo tanto de coisa, eles continuam com a mesma capacidade de trabalho, você quer saber quantos pedreiros vai precisar dessas novas condições. Então, tá, X pedreiros, você não sabe, né? Vão trabalhar agora 9 dias, 9 horas por dia, durante 18 dias. Eu falei, caramba, muita coisa, né? Você fala, nossa, ferrou. Mas não, galera, calma. Vamos por partes. É o seguinte, eu gosto de ver primeira coisa mais simples, que são essas duas variáveis. Esse lado esquerdo da equação aqui, né, que é esse primeiro quadrinho aqui, que é o sempre da variável que a gente quer achar, né? Você bota sempre aqui no esquerdo, porque ela vai ser equação. Isso daqui vai virar essa equação, né? Então eu sempre coloco esse lado esquerdo para facilitar vocês. Então, beleza. Eu gosto de ver a relação dessa. Caramba, tem um cara tocando funk aqui agora, pelo amor de Deus. Eu gosto de ver a relação entre as variáveis que foram dadas, né? Só para pensar mesmo, para ver se faz sentido. Então, vamos pensar assim, ó. Seguinte, você tem 12 horas por dia que são trabalhadas. Você vai diminuir essa jornada para 9 horas por dia? Putz, então você está diminuindo o tanto de tempo de trabalho, né? Então, tudo mais constante. Se você diminui o tempo de que você trabalha por dia, você tem que fazer o mesmo trabalho, você vai ter que trabalhar mais dias, concorda? Senão a conta não fecha. Então, perceba que essas variáveis aqui, a hora trabalhada por dia e o número de dias, elas são inversamente proporcionais. Por isso eu coloquei aqui esse mais, esse menos aqui, só para... é que isso aí depende, cara. Isso depende de como vocês vão... Vocês têm que descobrir um método que facilite essa organização. Na verdade, visualmente, assim, tipo... Tem gente que precisa colocar algum sinalzinho, tem gente que não precisa. Mas isso não é mandatório.
Agora, então, beleza, tá vendo que baixa as informações, beleza, 12 horas por dia diminuindo para 9, eu vou ter que aumentar o número de dias. Então, beleza, essa parte das variáveis está fazendo sentido. Agora, vamos ver como elas se relacionam com a variável que a gente está precisando mesmo, que é o... Isso aqui você não precisa fazer, essa coisa que eu fiz aqui, eu só meio que demonstrei só para vocês aprenderem a pensar na relação das variáveis, entendeu? É mais por isso, mas isso aqui não é necessário. A Samira pergunta se a regra pode ser usada dessa forma. Pode sim, não tem erro não. Esse jeito aqui você nunca vai errar, cara. Pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, agora que é a parte mais importante da questão. Isso aqui foi só para vocês se acostumarem com um pensamento da relação das variáveis, entendeu? Agora a parte mais importante. Bom, Oi, peraí. Fala. Esse mais e menos ali é para significar o quê? Então, eu vou explicar para vocês. Seguinte, ó, quando a gente vai olhar aqui, ó, a relação de horas trabalhadas por dia, então é de 12 horas por dia, você diminui para 9 horas por dia, ou seja, você está trabalhando menos horas por dia. Para produzir o mesmo tanto, você tem que ter mais pedreiros, concorda? Sim. Então, beleza. Aí, agora, uma pessoa, agora vamos ver a outra variável, que é o número de dias. Se a pessoa, se a pessoa não, se você tem uma situação, você trabalha mais dias, você sai de 9 dias trabalhando, coloca 18 dias, então, tudo mais constante, é tudo mais constante. Agora você está analisando só o número de dias com o número de pedreiros. O número de horas por dia fica constante, você nem pensa nele. Você está analisando uma variável em relação com a outra. É sempre assim. Então, 9 dias. Se eu aumento para 18 dias de trabalho, eu preciso de menos pedreiro, concorda? Tipo, não tem porquê, para produzir o mesmo tanto. Eu aumento o dobro do número de dias, eu preciso de menos pedreiro. Então, a relação entre o número de dias e pedreiro é inversamente proporcional. Por isso tem esse menos aqui. Eu coloquei esse menos é mais organização, entendeu? Mais para organização. Mas você pode já fazer isso direto na fórmula aqui. Você nem precisa colocar esse menos, esse mais. Isso é mais para ficar visível para vocês. Mas então, Entendi. entendeu? Então, olha só como na fórmula aqui eu coloquei, ó. Então, tudo que está no mais aqui, você não muda. No caso, tipo assim, essas duas variáveis aqui, elas já são, elas estão, elas são, cara, como que é? Elas já estão na dimensão correta, porque ó, se você aumenta nessa situação, se você diminui o número de horas, você está aumentando o número de dias. Então está correto essa relação entre elas aqui. Você não precisa mudar, inverter nenhuma delas com relação a elas, porque está correto. Se eu aumento o número de horas, diminui o número de dias. Se eu diminuo o número de horas, eu aumento o número de dias. Então está correto. Isso aqui vai continuar assim. Então, o lado direito da equação, ele vai continuar do jeito que está. 12 por 9 igual a 9 sobre 18. Porque essas variáveis estão conversando entre si. Se eu diminuo o número de horas, aumento o número de dias. De 12 para 9, vai aumentar de 9 para 18. Então, beleza. Esse lado está correto. O lado esquerdo, que a gente tem que ver. Se esse lado esquerdo aqui, que é o número de pedreiros, tem uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Aí, no caso, a gente viu aqui, pô, se eu estou aumentando o número de dias, o número de pedreiros tem que cair. Assim como se eu estou diminuindo o número de horas, o número de pedreiros tem que aumentar. Então, tá vendo que essa relação, elas são inversamente proporcionais. Então, você só vai inverter um lado da equação. Esse daqui, ó. X por 6. 6 sobre x, x por 6. E esse lado aqui é um vezes, tá? Esse pontinho aqui é um vezes. Eu não coloquei x porque senão confunde. E daí é isso, cara. É só fazer a sua manipulação da fórmula. Olha aqui ó, o bizu que eu coloquei. Ó. Vê se vocês conseguem captar. Aqui a lógica é a mesma. Devemos pensar quais as relações entre as variáveis. Note que se tudo mais constante, ao diminuirmos o número de horas trabalhadas de 12 para 9, o número de dias trabalhados deverá aumentar. Portanto, a relação entre as duas variáveis é inversamente proporcional, assim como mostra o lado direito do quadro produzido com os dados em questão, que é esse quadrinho aqui que eu falei para vocês. Né? Então, você vê que está conversando, esse lado direito está conversando. Então, beleza. Então, eles são inversamente proporcionais e, de fato, está sendo inversamente proporcional essa relação aqui que a gente está vendo. Né? Então, tá bom. No entanto, devemos analisar a relação dessas variáveis com a variável principal da questão, que é o número de pedreiros. Vamos analisar individualmente agora.
Primeiramente, vamos analisar olhando o número de horas trabalhadas diariamente. Olhando o quadro que construímos, ao passarmos de 12 horas trabalhadas por dia para apenas 9 horas, tudo mais constante, devemos esperar um aumento do número de pedreiros para entregar a obra no mesmo prazo. Então, você está vendo que está tendo uma variável que está diminuindo e você espera um aumento, então é inversamente proporcional. Na outra variável, é inversamente proporcional. Então, beleza, você sabe que é inversamente proporcional. Tá. Agora vamos analisar agora o número de dias trabalhados. Tudo mais constante, como sempre. Se aumentarmos os dias trabalhados de 9 para 18, devemos naturalmente esperar uma diminuição do número de pedreiros. Mais uma vez, a gente nota que é inversamente proporcional. Então, tanto o número de horas trabalhadas por dia como o número de dias são inversamente proporcionais com a variável em questão, que é o número de pedreiros. Então, a gente sabe que o lado esquerdo da questão, a gente vai ter que inverter. A gente pode inverter também o lado direito inteiro. Então, tipo, em vez de ficar 12 por 9, ficar 9 sobre 12. Em vez de 9 por 18, ficar 18 sobre 9. Só que é mais fácil inverter um lado só, né? E como eu falei para vocês, mais fácil inverter o lado esquerdo, porque daí, geralmente, os caras escrevem a questão de tal forma que você vai... A linha primeira vai começar com um monte de dados, a segunda vai ter um X aqui, e daí quando você inverter, vai acabar ficando X sobre alguma coisa, só vai passar lá para cima. Então vai ficar x sobre 6 é igual a 2 sobre 9 e tal. Então passar o 6 para cá, então sai bem mais rápido a questão. Entendeu? Deixa eu só ver aqui o chat se vocês... Ah, tá, Samira. Então, eu quero... me falem aí no chat, galera, vocês entenderam o que eu expliquei, porque pode ter ficado bem confuso, eu imagino. E daí depois vocês vão fazer uma questãozinha também, que daí vocês vão dar uma sedimentada boa. Ah, beleza, Ah, não entendi. entendi muito, não. Não, Talvez. não, beleza. Não, mas você vai entender, cara. Você não vai fazer essa parada Beleza. até você entender, fica tranquilo. Não, mas eu tô falando assim, talvez com mais questões, com mais Mais questão, exemplo, né? fique mais claro. Não, com certeza. Cara, matemática é mão na massa. Não adianta. Então vamos ver aqui. Calma, passei, cara. Eita, calma. Vamos ver. Tá. Ó, vamos nessa questão, que é a mesma coisa. Então, beleza. Essa aqui eu quero que vocês façam, beleza? Aí você tenta fazer também, André. Daí você vai matar. Então é o seguinte, ó. Beleza. Uma confecção possui 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária de funcionários de 6 horas. É o mesmo papinho. Então, beleza. Ele já deu aqui a primeira linha da questão nossa, né? Então, 36 funcionários para 5.000 camisetas por dia, por 6 horas de trabalho. Beleza, é a primeira linha nossa lá. Aí vocês fazem essa primeira linha aí. Aí vamos ler aqui o resto. Entretanto, com o lançamento da nova coleção, de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu, aumentando a demanda diária para 21.600. Aí na segunda linha, você já bota 21.600 embaixo das 5.400 camisetas, né? Que é o tanto de camiseta agora que você vai ter que produzir. Aí, ó, buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Aí, ó, mais um outro elemento da nossa segunda linha ali do quadro. Então, debaixo do 36 funcionários, havia 96, que é o novo número de funcionários. E ele fala, pô, mas ainda assim, mesmo aumentando o número de funcionários, vai ter que ajustar a carga horária de trabalho dos caras, porque não vai dar conta, talvez. A gente não sabe, a gente chuta que vai ser ajustada para mais, né? Pela lógica da questão. A questão dá a entender isso, mas você não tem certeza. Você vai ter que analisar isso no quadro e seguir a lógica da questão para a gente conseguir estabelecer a relação das variáveis. É que a questão já dá uma dica, dá a entender, né? Aí, beleza. Então tá, a gente já fez a primeira linha lá, fez a segunda. A gente sabe que o X, né, da questão é a nova jornada de trabalho diária dos funcionários. Quantas horas por dia eles vão trabalhar? Antes era 6 horas, agora vai ser um número que a gente não sabe, que é X. Então tá bom. A gente vai botar no quadrinho lá, ó. Número de funcionários, 36. Número de camisetas, 5.400. Número de horas trabalhadas, 6. Novo número de funcionários, 96. Novo número de camisetas, 21.600. Número de horas, X. Agora vamos ver a relação das variáveis. Então é o seguinte, ó. Vamos pensar primeiro no número de funcionários. Se eu aumento o número de funcionários de 36 para 96, vamos comparar sempre com o número de horas, que é o que a gente quer saber. Se eu aumento o número de funcionários, ele é
eu vou precisar trabalhar mais horas ou menos horas para produzir o mesmo tanto de camiseta? Eu vou precisar trabalhar menos horas, né? Hum. Faz sentido, né? Sim. Então é beleza. Sabe que elas são inversamente proporcionais. Você sabe que lá naquela relação entre que a gente vai montar depois da... essa setinha aqui, ó. Eu botei essa setinha para mostrar a direção que elas estão. Não foi o que eu botei, foi o cara que resolveu, né? Mas acho que a setinha até é mais... Talvez seja mais simples de enxergar. Igual a Samira falou que ela faz setinha. Tá? Eu não sei se foi essa setinha que ela quis dizer, mas a setinha faz mais sentido. Tipo, ó, essa setinha está em uma direção, essa está indo na outra. Então, elas são inversamente proporcionais. Você sabe que na fórmula ali, que a gente vai montar embaixo, elas vão ter que estar... vai ter que estar invertido. Independente de qual seja, vai ter que estar invertido em relação ao outro. Beleza. Agora vamos ver o número de camisetas com o número de... o número de camisetas com o número de horas. A gente já viu o número de funcionários, agora vamos ver o número de camisetas com de horas. Bom, se eu aumento o número de camisetas, o número de horas, tudo mais constante, vai ter que aumentar. Não tem escapatória. Vou produzir mais, vou ter que aumentar mais horas de trabalho. Tudo mais constante. Você não vai pensar no número de funcionários, não vai pensar mais nada. Só pensa nessas duas variáveis. É sempre análise isolada. Bom, então, se o número de camisetas tem que ir na mesma direção do número de horas, a setinha dela vai ter que estar na mesma direção do número de horas, que é para baixo aqui, que a gente estabeleceu que uma era para cima, outra era para baixo. Isso é independente, isso aí é só uma questão de vetor, isso. Não quer dizer que isso não é direção de nada, é só tipo uma referência. Então, ela vai ter na mesma direção. A gente colocou aqui para baixo, convencionou, né? Porque essa fica para cima, é o inverso. Então, a gente sabe que essa fração aqui vai ter que estar na mesma que essa daqui. Você não vai inverter nenhuma com relação à outra. Então, como é que vai ficar? Bom, 5.400... vamos começar pelo lado esquerdo aqui, né? Sempre que é o x pelo lado esquerdo. Só um 6 sobre minuto. x, deixamos igual aqui, beleza? 5.400 por 21.600 vai ficar igual, porque tá na mesma, elas são diretamente proporcionais, né? O número de camisetas com o número de horas. Agora, o número de funcionários trabalhado, o número de funcionários que trabalham, ele é inversamente proporcional às duas variáveis, que é o número de camisetas e o número de horas. Então, você vai inverter ele, entendeu? Você poderia fazer o contrário, poderia inverter essas duas aqui e essa daqui não. Então, ficaria x sobre 6 é igual a 21.000 sobre 5.400 vezes 36 sobre 96. Tanto faz. Tanto faz, gente. É só convenção. O resto é só você trabalhar com as fórmulas. Né? Tipo, aí você multiplica cruzado, tal, sei lá o quê, tal, e sai a questão. André, você conseguiu pegar mais ou menos agora a lógica? Aham, entendi. Só tô com a dúvida. Uhum. Qual que é a lógica para essas setinhas aí, do para cima e para Ah, baixo? tá. Então, eu acho que com essa setinha fica mais fácil de pegar do que qualquer sinalzinho. Ó, pensa assim, ó. Fica, mas eu só não entendi como que faz elas aí. Como é Uhum, que é a lógica? uhum. Então, ó, pega comigo. Vamos olhar primeiro o número de funcionários em comparação com o número de horas trabalhadas. Então, tipo assim, se você aumenta o número de funcionários da empresa e tudo mais constante. Você não tem que pensar que o trabalho vai ser o mesmo trabalho que você vai realizar lá. Você tem o mesmo número de camisetas. Aqui, no caso, está aumentando o número de camisetas. Mas você não vai assumir que está aumentando, porque você está comparando só o número de funcionários com o número de horas. Então, o número de camisetas, que é a outra variável da questão, ele tem que ficar constante. Ele não vai mudar. Aqui no exercício, aí está mudando. Só que você não analisa uma variável em comparação com a outra mudando. Você não pode fazer isso. Você deixa ela constante. Tudo mais constante. Como que o número de funcionários se relaciona com o número de horas? É inversamente proporcional. Para eu produzir o mesmo número de camisetas, se eu aumento o número de funcionários, tem que ser menos horas trabalhadas. Não tem como. É o mesmo número de camisetas. Tem muito mais funcionário, vai trabalhar menos. Então, você sabe que elas são inversamente proporcionais. Por isso que uma setinha está para cima, outra está para baixo. Só para você se posicionar e na hora de for fazer essa sua... Porque você pode ter um exercício, cara, com sete aqui, ó, 7 colunas. Os caras não vão fazer isso, porque vai dar um puta texto. Mas nada impede, cara, de vir uma regra de 3 com quatro variáveis, entendeu? Nada impede, gente. Eles podem colocar quantos quiserem aqui. Vocês nunca vão errar se vocês respeitarem essa lógica. Nunca vão errar, cara. É sempre assim, cara. Você sempre compara uma variável com a variável em questão que você quer saber, né? Que é sempre a Não, mas variável. só que o número de camiseta aumentou, ué.
Então, mas aí você não considera que aumenta nessa comparação, entendeu? Quando você Ah, compara é? sempre quando você compara uma variável com a outra, você considera que tudo está mais tudo constante. Porque assim, cara, quando essas variáveis se relacionam no mundo real, tudo juntas, né? Tudo juntas. Só que para a gente analisar a relação de uma variável com a outra, você tem que assumir que o mundo está congelado, tipo, o mundo está congelado. E você vai ver o efeito dessa variável naquela outra, sabendo que outras variáveis também estão afetando aquela outra variável. Só que é impossível você analisar como que uma variável vai afetar em outra, sabendo que muitas outras também afetam, se as outras também estão afetando e mudando. Você não consegue. É impossível. Então, é sempre assim. Você vai analisar uma variável afetando aquela variável em questão que a gente quer saber, né, que é o X da questão, e a outra no exercício, ele vai falar que mudou, que isso lá o quê, mas não interessa para a gente. Você vai assumir que está constante. Porque senão fica impossível de você analisar. Porque senão, você não sabe se aumenta ou sobe. Concorda comigo que você vai falar, pô, se aumentar o número de funcionários, mas o número de horas que a camiseta diminuir, o número de horas, pô, aí é diferente. Daí depende. Eu não sei. Aí tudo depende. Depende do quanto que camiseta você vai produzir. Pra você saber se o número de horas vai aumentar ou não. Aí depende. Por isso que é o problema. Você não consegue avaliar se você considerar que a outra variável está mudando também. Você tem que considerar a outra variável constante. Por isso que eu falei. Tudo mais constante. Então perceba só. Sempre nessas comparações, vocês vão analisar uma variável afetando aquela que é o X da questão, e a outra vai ficar constante, porque senão você não consegue pensar. Porque assim, ó, você sabe que é óbvio que o número de funcionários, se ele aumenta, vai diminuir o número de horas trabalhadas, porque você vai produzir o mesmo número de camiseta. Só que se você vai produzir mais camisetas, aí depende. Se você for produzir 1 milhão de camisetas, cara, putz, daí o número de horas vai ter que aumentar, provavelmente. Entendeu? Tipo assim, porque é muita camiseta, não tem como. Mas agora, se você falar, não, o número de camiseta é igual. Ah, então beleza. Então você sabe que o número de funcionários relaciona com o número de horas inversamente proporcional. Só que esse negócio aí, quando você vai considerar todas as variáveis juntas, aí o resultado é bem mais complexo, a realidade muda e tipo, é que assim, a relação entre as variáveis, quando elas são multifatoriais, elas fica difícil de enxergar. É bem difícil de enxergar. Por isso tem que analisar individualmente, senão fica difícil, porque senão tudo depende. Se tem um monte de coisa variando junto, aí você não consegue ver. Então, por isso que eu sempre falo, é bom você sempre checar, mano. Sempre checa, sempre checa. Chega e fala assim, bom, beleza. Como que eu vou... Mas por que que o número de funcionários é inversamente proporcional ao número de camisetas? Isso que eu não estou entendendo, porque Entendi. o horas e camisetas está com a mesma seta para baixo. Tá. Horas de camisetas, tá. Seguinte, se você aumenta o número de camisetas que você tem que produzir, e o número de funcionários está constante. Agora, Aham. se considerar que ele está constante. Você sabe que ele não está porque ele vai aumentar, né? Porque o cara falou que vai aumentar. Só que não interessa. Para você comparar as outras variáveis, ele vai ter que ficar constante. Você assume que ele é constante. Então você fala, pô, se só existe duas variáveis, o número de camisetas e o número de horas, eu tenho que produzir mais camisetas, eu vou ter que produzir mais horas, cara. Não vai ter jeito. Então, se você está aumentando uma variável e outra tem que aumentar também, as duas estão indo para a mesma direção, concorda? Ah, sim, É só questão de direção concordo. aqui. Não é que está tipo para baixo, entendeu? Diminui ou sobe. Não é isso, não. É que elas estão na mesma direção. Essa setinha é só um vetor de direção. Aham. Entendeu? Entendi, agora eu Pegou? entendi. Pegou, né? Aham. Então, aí, é isso que eu falei para vocês. Aí, o jeito que vocês têm que fazer é um jeito que seja mais fácil, em termos de logística mesmo, de logística, cara. Porque às vezes é setinha. Setinha é um jeito bom. É um jeito bom, porque você consegue ver visualmente mais fácil. Mais e o menos aqui, igual aquele outro exercício que o cara fez mais com menos, não sei se às vezes pode confundir, mas isso é uma coisa muito pessoal, cara. Eu simplesmente não fazia nada, cara. Eu não botava nada nesses negócios aqui. Eu já ia metendo louco, só olhava se estava certo ou não, invertia ali um negócio e ia metendo bala. Mas é uma coisa pessoal minha. Eu não sou um cara muito organizado para resolver certinho as questões. Se fosse pegar minhas questões, cara, nossa senhora, uma prova minha do Enem, era uma pontinha em cada canto da folha. Eu não sei como eu vou conseguir me organizar, cara. Mas era o meu jeito, tá ligado? É o meu jeito. Então, assim, cada um tem seu jeito. Se eu fosse fazer um negócio organizadinho, eu não ia conseguir ter tempo para fazer, sabe? Cada um tem o seu jeito. Então, você tem que achar o melhor jeito para você. Mas o fato é, você saber que
você vai ter que estabelecer uma relação entre as variáveis, se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, e na hora de colocar na equação, saber que as relações que são inversamente proporcionais, você vai ter que inverter, e pronto. Então, aqui a gente fez como? Beleza, a gente colocou tudo que está em setinha para cima, vai estar indo no mesmo sentido. E tudo está setinha para baixo, vai estar no mesmo sentido, então setinha para baixo. Então, beleza. Então, a gente sabe aqui, ó, pô, 6 sobre x para baixo, essa fração tem que estar igual a outra fração que está abaixo também. Então, 54, 5.400 ou 21.600. O que está com setinha para cima é inversamente proporcional a essas duas. Então, vai ter que estar ao contrário. A gente inverteu. O resto é só manipulação de fórmula, cara. E aí, vai chegar aqui no belíssimo número 9. Cara, essas questões, tudo mesma coisa, cara. Ó, tem mais uma questãozinha, mesma coisa. Agora, essa daqui eu quero que vocês façam, galera. Netbar. Não, na verdade, essa aqui acho que até é regra de 3 simples. Deixa eu ver. Ó, eu vou ler para vocês, vocês já vão marcando aí o quadrinho, para vocês exercitar a lógica do negócio, enquanto eu ler a questão. Um show especial de Natal teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá no estádio de futebol, que disponibilizará 5 portões de entrada com 4 catracas eletrônicos por portão. Em cada uma dessas catracas passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas indicados no ingresso e quer saber o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas. Beleza. Então, você tem 45 mil ingressos no total, 5 portões, 4 catracas por portão, então você tem 20 catracas. E ele fala que uma pessoa a cada 2 segundos em cada catraca. Então, você tem 20 catracas. Então, qual vai ser? Vai ser a cada 2 segundos, você vai ter 20 pessoas passando, né? Porque cada 2 segundos por catraca. Então, cada 2 segundos, aí é uma relação. Vamos botar aqui. Cada 2 segundos, 20 pessoas. Porque se fosse uma catraca só, seria uma pessoa, né? Cada 2 segundos, uma pessoa. Só que você sabe que você tem 20 catracas, você tem 5 portões e 4 catracas por portão. Então, já bota aqui, a cada 2 segundos, 20 pessoas. Quanto tempo vai demorar para encher isso daqui? Isso aqui é até o RC3 simples, ó. Só que tinha essa manhãzinha aqui no começo, né? Esse pulo do gato aqui no começo, do número de catracas e portão, etc. Mas essa aqui não tinha muita dificuldade, não. Isso aqui eu vou até pular, galera, porque tem mais 12 minutos e acho que compensa mais fazer essa questãozinha aqui, ó, que é regra 6 composta, é a última questão e eu quero ver se vocês estão afiados mesmo, cara, porque, cara, essas questãozinhas caem do Enem, cai bastante, cara, e a questão dada, porque isso aqui não tem erro, cara. Isso aqui não tem erro, galera. É o quadrinho, fazer lá a relação entre as variáveis, né? Pensar na lógica delas. Lembrando que a outra vai ficar constante, independente se falou se mudou no exercício ou não. Vai considerar constante para conseguir estabelecer a relação das variáveis. Então, manda bala aí no quadrinho. Aí, 5 minutinhos aí, vamos gastar mais 12 minutos de aula, gastar tempo nesse exercício aí para a gente conseguir fazer certinho, com calma. Eu quero que vocês consigam fazer o exercício, cara. Vocês conseguiram entender a lógica, fazer, é só treinar, cara. Você nunca vai esquecer isso, cara. Isso aí pode vir um exercício com 50 variáveis. Vocês vão acertar sempre, cara. Então, ó, o cara fala, só vou ler aqui a questão, né, para ajudar vocês a fazer o quadrinho. O cara fala que tem uma fábrica de parafusos, possui 10 máquinas, capaz de fabricar 150 peças em 4 dias de trabalho. Então, você tem lá 10 máquinas, na primeira linha, né, primeira coluna da linha lá, 10.
Aí vai ter 150 peças, então você tem número de máquinas, número de peças, número de dias. Essas variáveis você tem. Então você tem 150 peças, né, 10 máquinas para 150 peças para 4 dias. Primeira linha já está feita. Ali de baixo. Bom, ele fala que 2 máquinas quebraram. E a fábrica recebeu um aumento de encomenda de 300 peças. Puta, então já mudou 2 variáveis. Você tem 2 máquinas a menos, então você tem na linha de baixo 8 máquinas. Vão ter 300 peças agora, porque eu recebi encomenda, então tem mais peças. E precisa entregar em 10 dias. Então, vocês, na verdade, aqui, ele nem colocou uma incógnita, né? Ele falou, ele já deu uma situação hipotética. E daí vem uma problemática em cima dessa situação. Ele fala, o setor de planejamento da empresa analisou o pedido e 3 técnicos divergiram quanto às opiniões sobre o tempo de execução do trabalho. O técnico 1 diz que seriam necessários 14 dias no mínimo para entregar o pedido. O técnico 2 diz que vai ser necessário 7 dias. E o técnico 3, 10 dias. Já é suficiente. Na verdade, ele quer saber o número de dias, né? Então, esse número 10 aqui na última linha, que é o da 10 dias de trabalho, ele vai ser o X, na verdade. Você vai resolver como se esse 10 tivesse, tipo, errado, né? Você não sabe se é 10, na verdade, porque isso é uma estimativa. E você vai querer confirmar com a sua conta qual que é esse número. Então, esse 10, na verdade, não é 10, é X. Você não sabe quanto que é. E daí o resto é história. O resto é vocês fazerem a conta aí que eu mostrei. E lembrar, estabelecer a relação das variáveis sempre com a outra, com a outra constante. Senão você não consegue pensar. Tem como voltar ali na outra conta rapidinho? Qual? Aqui em cima, aqui? Aqui? Vou deixar agora aqui a resolução para a gente discutir enquanto vocês estão terminando. Só para eu. Aí fica mais fácil vocês verem também aqui como que ficou. Alguém conseguiu essa daqui, gente? Na verdade, isso aqui você já fazia a conta, né? Acho Não, que já tava o. fazendo. Hã? Eu tava fazendo. Ah, não, beleza, manda bala, manda bala. É importante vocês façam agora, errem, fiquem com dúvida, viajem na maionese, porque agora é a hora de corrigir o erro. Agora vocês perguntam, eu explico, se não entender, eu explico de novo e bola para frente. Tipo, agora é a hora de errar, galera. Na hora da prova lá tem que estar com o negócio na confiança. Muita questão, e nem é chato, cara.
Eu mesmo, cara, quando eu pego para ver uma questão dessa, assim, de prima, questão do Enem, você já fica meio assim, você, caramba, muita informação que eu vou usar, que eu não vou usar. Então, tipo, é uma prova traiçoeira, cara. É uma prova muito traiçoeira, cara. Muito. Eu fiz outros vestibulares também, né? Da VUNESP, uns lá, mais pro lado de São Paulo. E, putz, cara, tinha prova muito boa de fazer, prova que você ficava animado de fazer, que a prova tinha uma dinâmica, assim, que não era cansativa. Então, assim, o Enem a gente tem que entender que é uma prova que vai te pegar no cansaço, cara. Se for ver, isso aqui é tranquilo resolver, cara. Mas o cara fica te colocando um monte de historinha e tal, sei lá o quê. Aí, aqui no caso, aqui, além de você resolver a questão, você vai ter que chegar e ver qual que é a lógica de argumentação, aquele técnico 1, 2 e 3 que está certo ou não, porque você pode ver que ele começa. Ele briga até com lógica de argumentação. Ele fala dias suficientes, tá ligado? Necessários. Isso aí é lógica de argumentação matemática, que é uma outra parte de... Tudo bem, isso aqui é uma frase fácil de entender, mas tem exercício de lógica de argumentação que é mais complexo. Então, o cara, ele vai te ganhando num cansaço, cara. Às vezes você erra uma questão por causa de um suficiente ou necessário. Você leu errado aqui, que você passou batido. Você fez tudo certo. Então, assim, não é o caso essa questão, não, mas tem que ficar esperto, cara. Tem que ficar esperto. Galera, eu vou passar aqui para resolução, porque já a Lolo vai entrar, então eu não quero canibalizar muito a aula dela, não. Então é o seguinte, galera, vamos embora. Quem não conseguiu terminar, pelo menos presta atenção no que eu vou reforçar aqui para vocês verem se você acompanha o raciocínio que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É o mesmo que a gente já fez antes, mas a gente fazendo de novo, esse negócio vai entrando na cabeça. Pode ver que aqui, só um heads up aqui para vocês, aqui eu não usei setinha, não foi o cara, eu não, né? O cara que usou. O cara não usou setinha, não usou mais ou menos para dizer se a variável é direta ou inversamente proporcional. Ele usou de fato uma nomenclatura, ó, direta e inversa, ó, dir e inv, para ele não se confundir na hora de estabelecer a relação das variáveis na equação. Então, no quadrinho aqui, ele já colocou um escrito aqui, ó, dir de diretamente proporcional e inv de inversamente proporcional. Então, é o seguinte, o exercício ele fala para você, você tem 150, você tem três variáveis, dias, peças e máquinas. Né? E ele fala, ó, 150 peças produz em 4 dias de trabalhos, são 10 máquinas produzindo 150 peças em 4 dias de trabalho. Essa é a primeira linha. Depois ele fala que vai conseguir produzir 300 peças com 8 máquinas em 10 dias. Só que, na verdade, você não sabe, né, se é 10 dias, porque aí depois vem a problemática da questão. Tu fala, não, você precisa de 14 dias. Ah, não, 7 dias tá bom. Não, 10 dias é suficiente. Aí você tem que ver quem tá falando a verdade, quem tá mais certo. Aí, então, na verdade, você sabe que aquele 10 ali não quer dizer nada. Esse 10 aqui é só uma suposição. Então, esse 10, na verdade, é X, né? Você não sabe quanto que é. Então, você tem que ver. Bom, com 8 máquinas para produzir 300 peças, como vocês vão precisar? Ver essa relação, então, das variáveis. Seguinte, vamos ver primeiro só a relação das peças com os dias. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ver a relação das peças com os dias. Então, essas máquinas aqui, você sabe que variou, porque 2 quebraram, você não vai considerar. Você vai simplesmente assumir que elas estão constantes. Então, você só quer saber a relação das peças com os dias trabalhados. Então, se eu aumentei o número de peças, e tudo mais constante, número de máquinas, tudo mais constante, eu tenho que aumentar o número de dias. Não tem como produzir mais peças no mesmo tanto de dias, se tudo mais constante da minha empresa. Se tudo está igual, eu tenho que produzir mais dias, não tem como. Então você sabe, ó, que elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento o número de peças, tem que aumentar o número de dias trabalhados. Não tem da saída. Beleza, diretamente proporcionais. Podia botar a setinha para cima aqui, setinha para cima aqui, nessas duas variáveis, né? É o jeito que o cara fez aqui. Agora, número de máquinas com número de dias. O número de peças, você sabe que teve que aumentar para 300. Só que você não vai considerar isso, porque você não quer saber a relação de peças, você quer saber a relação das máquinas com os dias. Então, o número de peças considera constante. Para eu produzir o mesmo tanto de coisa
Se eu tenho menos máquinas, eu vou precisar de menos dias. Concorda? Então, tipo assim, ó. Não. E, caramba, falei errado, ó. Você vê, errei. Se eu tenho menos máquinas e produzir o mesmo tanto de coisa, eu produzi mais dias. Porque eu tenho menos máquinas trabalhando, para produzir o mesmo tanto de coisa, vai ter que ser em mais dias. Não vai ter jeito. Então, pra você ver como é foda. Eu errei aqui, ó. Eu falando aqui no automático, errei. Então, pra você ver, tem que pensar, cara. Tem que pensar. Tem que ter calma. Se eu tenho tudo mais constante e eu tenho menos máquinas trabalhando, de 10 caiu para 8, esse número de dias vai ter que aumentar. Eu não vou conseguir produzir a mesma coisa em mesmo tanto de dias. Vai ter que ser mais dias ou menos dias. Não tem como. Vai ter que ser mais dias. Então, você sabe que elas são inversamente proporcionais. Então, só disso aqui já era. Ó. Você sabe que você vai ter que inverter. Inverter um dos lados. Você vai inverter qual? Você sabe que os dias e as peças, elas vão ter que estar na mesma. Do jeito que está aqui no quadro. 4 sobre x, 150 sobre 300. Você vai inverter essa outra aqui. 10 sobre 8. Você poderia fazer o contrário, deixar 10 sobre 8 e inverter essas duas aqui da esquerda, né? Porque essas duas têm que andar juntas, porque elas são diretamente proporcionais. Elas têm que andar juntas. Se você inverte uma, inverte a outra também. E a outra que fica igual. Mas aqui ele inverteu só uma, porque fica mais fácil ele inverter mais uma só, né? Tipo, mas isso, gente, independe. Você inverte o que você quiser. Contanto que você respeite a relação de diretamente ou inversamente proporcional entre as variáveis, né? Sempre as que são diretamente proporcionais vão continuar do jeito que estão. Você não inverte elas. Você vai inverter as que são inversamente proporcionais. Então, beleza. Ó, 4 sobre x é igual a 150 por 300 vezes 8 sobre 10. E daí o resto é só manipulação de fórmula aqui de x, multiplica cruzado e tal, já era. Não, não tem segredo, gente. Eu sei que pode ter ficado confuso essa logística aqui de marcar diretamente proporcional, inversamente proporcional, ou com setinha, ou escrevendo. Mas, ó, garanto para vocês é, não sei se vocês conseguiram resolver alguma questão, ou algum outro pessoa conseguiu resolver, mas Depois que eu fiz isso aí, ficou bem mais tranquilo. ficou mais de Deu boa? pra Então, entender. é exato, cara. Mano, é isso, cara. É isso. Não tem segredo. Faz outros exercícios desse aqui para sedimentar na cabeça mesmo cara, você nunca vai esquecer. Porque isso aqui não tem erro, cara. Não tem erro. Mas assim, se você não fizer isso, é impossível fazer essas questões. Não é que é impossível, mas é muito fácil confundir, cara. Muito fácil confundir. O negócio é fazer o quadrinho, pensar na relação das variáveis, inversamente ou diretamente proporcional, e marcar de alguma forma, para você não esquecer. Senão você também esquece, né? Caramba, é inversamente ou diretamente. Aí tem que ser o jeito que é mais fácil para você, ou com setinha, ou com escrevendo aqui, igual o cara escreveu aqui. E é isso, não tem segredo. Pessoal, eu vou agora que passar para Lolo, que coitada dela. Calma aí. Caramba. Fica à vontade aí, um aulão desses. Vai lá, Lolo. Vai lá, Lolozinha. Eu vou treinar também Não, agora. Preciso treinar. é Agora isso aí. eu consegui abrir, cara. Que merda. Pô. Porra, é essa, meu? Cara, tô chapando. Não, não. Aqui. Aqui. Stop recording, cadê?